Começando a penúltima semana nessa jornada dos 5 km às 10 milhas, com 8 km o primeiro de aquecimento e os outros intercalando 4 minutos moderado, 2 minutos levinho para recuperar. Suei um bocado, atrasadíssima para o trabalho, mas valeu, que o treininho foi bom. Mais uma quarta-feira correndo, fora do meu hábito, mas essa semana tá tudo reajustado, porque o meu longão de domingo preferi fazer no sábado. Depois eu conto esse rolê. E aí tive que reajustar os treinos durante a semana. Treinei ontem 8, hoje fiz 10, só rodagem, e amanhã tem 12. 3 dias seguidos, totalmente fora do que eu tô acostumada. Mas bora que bora. Feriado na Bahia, a gente aproveita para correr. Saí um pouquinho mais tarde, acabando o treino agora, 12 quilômetros. Essa semana tá bem puxado, fui 3 dias seguidos. Terça, 8 quilômetros, quarta, 10, hoje quinta, 12. E aí no sábado, 14. E aí semana que vem é a última semana pro desafio dos 5 quilômetros às 10 milhas, 16. O corpo tá bem, a empolgação tá lá em cima. No sábado concluo um outro desafio que tá rolando em paralelo, mas aí no sábado eu explico melhor, já que é o último dia. E também por isso essa semana foi mais intensa assim, que já serve para os dois. E bora que bora. Hoje é feriado, aproveitar para descansar. Amanhã é off, para sábado a gente concluir essa penúltima semana. Longão do domingo, antecipado para o sábado. E hoje o longão é mais estruturadinho. 1 quilômetro de aquecimento, 2 quilômetros levinho e 2 quilômetros com aceleração progressiva. E repito isso 3 vezes. E finalizo com mais uma. Total 14 quilômetros. Treininho delícia. Mais um bora ver o que é que sai. Porque essa semana foi bem intensa. Não tanto de velocidade, mas de volume. A semana com mais volume. E eu ainda antecipei o longão. No final eu explico esse remanejo aqui da semana. Bora começar o aquecimento. Não deu pra rolar depois do treino, mas então eu vou contar agora como é esse rolê de um segundo desafio. 2 desafios simultâneos. Quando eu resolvi que eu ia correr os 16 quilômetros em homenagem ao aniversário de minha filha, de 16 anos, ou seja, 1 quilômetro para cada ano de vida da minha caçula, que é essa jornada dos 5 quilômetros aos 16, né, às 10 milhas, eu fiquei um pouco receosa, porque afinal, como eu disse, né, em outros episódios, eu vinha dos treinos de 5 quilômetros, eu só tinha feito provas de 5, eu tinha voltado a correr há pouco tempo, e achei muito ousado eu triplicar essa distância, não pela distância, mas pelo tempo, porque eu teria que sair dos 5 quilômetros aos 16, ou seja, mais que o triplo, em pouco menos de 2 meses. Foi quando eu vi o desafio meta 100 quilômetros, que a gente tem que fazer 100 quilômetros em até 50 dias. E aí eu peguei minha planilha dos 16 quilômetros, que eu ainda estava receosa se eu ia conseguir cumprir, e vi que dava para fazer os 100 quilômetros nesse período. Então, juntei uma coisa com a outra, nesse sentido assim de realmente incentivar o outro, né? Um desafio incentivando o outro. Então eu tinha o objetivo dos 16 quilômetros, no dia certo, determinado, algo pontual, mas que eu tinha que me preparar para isso, e ao mesmo tempo eu tinha que ir somando esses 100 quilômetros.
Bom, o resultado desse desafio dos 100 km eu vou contar em outro vídeo. Mas o fato é que o desafio encerrou no sábado e foi por isso que eu mudei o longão de domingo para o sábado, para não perder esses quilômetros. Então reorganizei toda semana e na verdade acabei ficando com 3 dias seguidos e o longão do domingo foi para o sábado, né? Então foi realmente uma semana de mais volume. Eu tinha corrido 14 no domingo e aí corri 8, 10 e 12, terça, quarta e quinta, e no sábado mais 14 para fechar o desafio, porque a corrida de domingo não valeria mais. Foi uma semana especial porque 3 dias seguidos eu ainda não tinha tentado. Antigamente eu corria aqueles corredores iniciantes, né, que se empolgam e querem correr todo dia, porque eu venho da caminhada. Toda a minha vida eu caminhava e lá em 2012 eu comecei a correr e simplesmente substituí a caminhada por corrida, né? Então, como eu caminhava todo dia, eu queria correr todo dia. Claro que não é sustentável, né? Machuquei joelho e tudo mais, mas o fato é que nosso corpo se adapta a tudo, né? E com o tempo eu realmente corria na faixa de 8 quilômetros todos os dias, só tirava o sábado para descanso. Então corria toda semana e mais o domingo. Só que depois, quando eu fui aumentando distância e tudo mais, né, fui sentindo a necessidade de ter os dias de descanso. E depois que eu parei de correr, né, fiquei 7 anos sedentária e voltei em janeiro desse ano, tá completando 6 meses. E aí eu venho mantendo desde janeiro 4 treinos semanais, que para mim é ótimo. É um descanso que me refaz realmente. Inicialmente era até pouco, teve vezes de aumentar a intensidade ou aumentar a distância e precisar de 2 dias para me recuperar. E aí junta, né, com os sintomas do climatério, né, ali a pré-menopausa e tal, e um ajuste na nutrição. Melhorou, né, principalmente na proteína. Então hoje eu correndo um dia e descansando no outro, estou zerada para correr de novo. E tenho mantido esse ritmo. Só que essa semana eu fiz 3 dias seguidos, achei que eu ia ficar exausta, até saiu claro que eu caprichei no sono, na hidratação, na alimentação, toda a parte da corrida que acontece fora da corrida, é parte da corrida, mas a gente não está correndo, e deu bom, mesmo com o treino de sábado. Então no caso eu descansei no domingo e eu não estava assim completamente exausta. Foi muito bom esse ajuste. Mas nessa semana, que é a última, o desafio dos 16 quilômetros já encerrou o Meta 100. Então agora eu volto aos meus 4 treinos semanais mesmo, dos dias que eu já estou acostumada, que é terça, quinta, sexta e domingo. E na quarta que vem é o tão esperado dia dos 16 quilômetros, aniversário de 16 anos de minha filha e a minha corrida dos 16 quilômetros, a mais longa que eu já fiz até aqui, desde que eu voltei a correr. Bora ver o que vai dar. Bora que bora. Cheiro, até nosso próximo vídeo.